Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero falar sobre não vos conformeis com este mundo. Eu tenho certeza que você já leu ou ouviu falar sobre esse texto. Ele está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos entender que para experimentar a vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável e é boa, isso eu estou lendo de trás para frente, eu preciso não me conformar com este mundo. Eu preciso buscar uma transformação pela renovação do entendimento, e esse entendimento onde? Na palavra de Deus. O lugar é a palavra de Deus. O que significa então, não vos conformeis com este mundo? Não vos conformeis com este mundo significa não se enquadrar ao mundanismo que nos cerca em suas mais variadas formas. O mesmo versículo bíblico que traz essa exortação também explica como isso pode ser possível. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente e a sua mente precisa ser transformada. Somente assim é que podemos experimentar. Se houver então uma transformação na mente, que significa também na alma do homem, então nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas querem experimentar isso do Senhor. Eles querem vivenciar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus de uma forma contrariando os princípios bíblicos. Aquilo que o Senhor determinou como lei, aquilo que Ele estabeleceu. Você quer viver isso? Você quer viver a minha vontade, que é boa para a sua vida? Ela também é agradável, ela é perfeita, você ficará feliz ao vivenciar tudo isso? Mas existe uma regra inicial. É não se conformar com este mundo, é buscar uma transformação na sua mente, é buscar pensar segundo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, buscar a mentalidade do Espírito, ser transformado no Espírito e através do Espírito. É importante entender em que contexto aparece essa exortação. E não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo traz essa advertência para mim e para você, ao tratar acerca como deve ser o relacionamento dos redimidos com aquele que os redimiu. O relacionamento entre eu e o Senhor. No versículo anterior, ele diz que, em vista das misericórdias divinas, os crentes devem entregar os seus corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. O meu culto e o seu culto não começa quando nós entramos no local onde a igreja se reúne e então nós dizemos, estamos cultuando ao Senhor. Cultuar ao Senhor é a nossa maneira de viver. É entregar a minha vida em sacrifício vivo. O que significa isso? Que sacrifício é esse? É a minha obediência, é vivendo como um novo homem, é vivendo como uma nova mulher, uma nova natureza em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque eu nasci em Cristo Jesus. Então, quando eu entendo que está acontecendo um novo nascimento na minha vida, que eu passei pela água do batismo, que eu busquei um discipulado, entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, eu vou buscando viver como uma nova criatura redimida em Cristo Jesus. Uma nova criatura transformada, com a mente transformada em Cristo Jesus, me afastando de tudo aquilo que possa me fazer com que eu venha quebrar qualquer princípio, algo estabelecido pelo Senhor, e venha me desviar da verdade.
Então, é isso que esse versículo me diz, e eu passo então a cultuar o Senhor com a minha forma de viver. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse deve ser o alvo do crente. Essa deve ser a meta de um cristão. Em seguida, o apóstolo trata de explicar o que o cristão deve fazer na prática para alcançar esse alvo, tal alvo que ele deseja, que ele tem que desejar. Daí ele exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Vamos lá entender passo a passo aí? Número 1, e não vos conformeis com este mundo. Ao escrever não vos conformeis com este mundo, Paulo usa o verbo grego conformar-se, que vem do substantivo forma. Não vos conformeis, não conformar-se. Isso dá ideia de forma. Isso quer dizer que quando Paulo fala não vos conformeis, ele literalmente está advertindo aos crentes a não serem moldados na forma deste mundo, num padrão mundano, do mundanismo, a não se acomodarem ao esquema mundano. A palavra mundo dessa frase significa também século ou era. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta era, não se conforme com o sistema maligno, ou não se conforme com aquilo que está sendo conduzido pelo maligno. Nesse contexto, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade, aqui Paulo se refere ao sistema pecaminoso que predomina na presente era. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga. O mundo é caído, ele só passa a ser transformado, regenerado, quando ele aceita aquilo que é verdade, que é a palavra de Deus. Isso sempre será uma guerra. Jamais isso será possível, a não ser que alguém, de fato, se levante e seja transformado. Quando Paulo também fala sobre isso, ele fala sobre os valores dessa vida, desse século, daquilo cujo entendimento leva uma cegueira pelo Deus desse século. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 42, Paulo diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Isso a gente pode entender tanto aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas aqueles também que já supostamente tiveram um certo encontro com Jesus, estão dentro de uma igreja, mas que ainda não tiveram a sua mente transformada, regenerada pelo sangue de Cristo. Então, Paulo diz: o Deus deste século, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não sejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Olha como isso é sério. Então, ao dizer, e não vos conformeis com este mundo, Paulo está indicando o que o crente deve evitar, a fim de que possa oferecer a sua vida por completo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo o seu ser jamais deve ser moldado segundo o molde desse mundo. Na verdade, o crente deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Rejeitar, abominar, se afastar literalmente disso. Sem dúvida, essa é uma exortação essencial. Naturalmente, o homem é um imitador nato, né? A gente imita
sempre está imitando algo ou alguém. Por isso que nós precisamos de um modelo a ser copiado. E o padrão do cristão, em primeiro lugar, é Cristo Jesus. Nós imitamos ao Senhor através da sua palavra, e pessoas que estão já decididas, que se decidiram, que foram transformadas. Então nós vamos também imitando a conduta desses homens ou mulheres de Deus, assim como Paulo disse quando ele escreve: sejam meus imitadores. Mas no final das contas só existem dois modelos: o modelo deste mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então vamos para a segunda parte do que significa isso, de buscar transformação, de ser transformados. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Após advertir os crentes dizendo: e não vos conformeis com este mundo, em seguida Paulo aconselha, ele diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba que há um contraste claro nas duas sentenças. Transforme-se pela renovação do entendimento, né? E aí ele nos leva a entender isso. Isso significa que, em lugar do crente ser moldado ao padrão deste século, ele deve ser transformado, ele deve se transformar, buscar uma transformação pela renovação da sua mente. Porque se houver uma renovação de mente, haverá uma renovação nas atitudes. Às vezes nós olhamos para alguém que já entregou a sua vida para Cristo e nós vamos observando a sua vida, a maneira dela viver, e nós olhamos e falamos: opa, isso aí não bate, essa fala não bate com aquilo que a palavra nos ensina, essa atitude não bate, não condiz com aquele que já nasceu de novo, nasceu novamente em Cristo Jesus. Alguns, eles tentam a resistir a alguns ensinamentos, porque eles querem viver segundo aquilo que eles acham, e não funciona assim. O cristianismo, o evangelho de Cristo, não vai se adaptar a mim, ao que eu quero, da forma que eu quero que ele seja, conforme aquilo que eu acho. Não é sobre isso. O evangelho de Jesus Cristo, ter um novo nascimento, ser uma nova criatura, está pautada literalmente naquilo que são os princípios da palavra de Deus. Então, ao escrever: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo indica uma mudança completa e profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. Outrora nós vivíamos conformados com este mundo, aceitávamos tudo, mas agora podemos prosseguir transformando-se pela renovação do nosso entendimento. E quando eu sou transformado, eu levo essa transformação para outras pessoas, e elas serão transformadas através da palavra de Deus que há em mim. Então, através de um testemunho de vida, da minha pregação, da minha evangelização, e principalmente da minha nova maneira de viver. O que Paulo quer dizer nesse versículo é que não devemos permitir que o mundo nos lance, mas devemos permitir que Deus remodele nossas mentes a partir de dentro. O mundo deseja mudar nossa mente, exercendo uma pressão externa, mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando um poder no nosso interior. Olha que coisa extraordinária. Busque isso, deseje viver isso. Se lance literalmente para buscar uma vida transformada, e isso só existirá, só acontecerá em Cristo Jesus, quando você se entregar como sacrifício vivo, obediente à palavra de Deus, porque não existe outra forma. É através da palavra.
vocês já estão limpos pela palavra que vos dei. É assim que funciona. Nós lemos a palavra, buscamos entender a palavra, aceitamos a palavra de Deus como regra da nossa fé de um novo nascimento, e haverá sempre uma transformação. Eu continuo sobre esse mesmo tema na próxima aula, para que possamos entender um pouco melhor sobre aquilo que Paulo nos ensina. Até a próxima aula, em nome de Jesus.